Quanto mais acima e quanto mais poder tem, menos pessoas tem. No final, a gente chega a um número de 13 famílias que estariam com o poder total do mundo. Seria isso. A primeira camada seria a camada da população, que é a camada onde está eu, vocês e todo mundo. Essa camada é onde tem quase que 100% da população do mundo, tá ligado? Onde está a grande maioria da população, onde fica todo o povo ali. Essa camada é a camada mais pobre e que não tem poder sobre ninguém diretamente, ou seja, não é patrão de ninguém, não tem controle sobre ninguém, mas, por outro lado, é a camada que tem o maior poder, que é o poder da massa, ou seja, o poder de compra, o poder de crença, o poder de tudo. Se uma religião for popular no mundo, seja judaísmo ou cristianismo ou qualquer uma, ela precisa de pessoas crendo nela para ela ser popular. Ou então uma marca muito grande, tipo a Coca-Cola. Ela precisa de pessoas comprando a Coca. E toda essa parte da população da camada 1, toda essa população, ela de certa forma é manipulada pelas camadas de cima. E então as camadas de cima usam ferramentas para poder manipular essa camada aqui, certo? Então vamos para a camada 2 que vocês já vão entendendo com o passar da pirâmide. A camada 2 é a camada responsável pelo controle da população. Seria uma camada que consegue controlar os dogmas e tudo que envolve a nossa sociedade, certo? Eu separei em 4 principais ferramentas de controle dessa população: religiões, educação, governo e mídia. Então, tipo assim, essas 4 ferramentas seriam as 4 principais ferramentas de manipulação do povo. E aqui estariam, nessa segunda camada, então, o governo, todos os governos, que daí seriam os estados, como os estados, tipo, o estado do Brasil, né? O Brasil é um estado, não um estado que são os estados dentro do Brasil. Então, o Brasil é um estado, a Argentina é outro estado. Então, seriam esses estados, os governos, a educação, que pode educar as pessoas como bem entender. Por exemplo, se a gente falar de uma escola durante a ditadura, ela passa a ter um poder em cima de crianças, de pessoas, de formar pessoas que acreditam que a ditadura talvez não seja uma ditadura, digamos assim. Fica como de exemplo aquele clipe muito famoso do Pink Floyd, que é o clipe mais famoso do Pink Floyd, né? Onde aparece um monte de criança meio que marchando no mesmo passo e seguindo as mesmas ordens para que aprendam a seguir ordem desde criança e no futuro elas não questionem ordens, leis, regras nem nada. Então a escola seria uma forma de lavar a cabeça das pessoas assim. Segundo essas teorias, tá, gente? Então, tipo, tudo que eu vou falar vai ser segundo essa principal teoria. A religião seria uma forma também de prender o homem e de, digamos assim, controlar ele. O homem, ele não vai pra guerra muitas vezes por conta da religião. O homem vai ser pacífico por conta da religião. Então, a nova ordem mundial, ela tende a ter um modelo único de tudo. Essa seria a ideia da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela vai ter uma única religião para todo mundo, uma única educação para todo mundo e um único governo e uma única mídia. Seria um negócio assim, se a nova ordem mundial chegasse a um último estágio, né, que seria o estágio de controle total do planeta por essas famílias. Então, essas 4 ferramentas são muito valorizadas e elas ficam aqui na segunda camada. Agora vamos falar da camada 3, que é a camada acima da camada 2, do controle da população, e da camada 1, da população. Essa camada é a camada de controle dos recursos mundiais. O que isso significa? Que é a camada onde ficam aqueles poderes que são muito ligados ao financeiro, certo? E aí a gente vai falar de grandes empresas, por exemplo. Uma empresa igual ao McDonald's, que tem tanto poder, mas tanto poder, que ela se torna um gigante dentro de um certo mercado, que é o mercado, por exemplo, de venda de hambúrgueres, batata e coisa do tipo, que é os fast foods, ela se torna uma empresa que caberia aqui. Ela estaria no comando de um mercado, ou seja, no comando de algum lado financeiro, digamos assim. Além de marcas grandes como McDonald's, Coca, Nike, todas essas marcas gigantescas que existem por aí, e aí eu não tô falando que essas marcas fazem parte, tá, dessa pirâmide nem nada do tipo, é só uma forma de exemplificar. A outra parte que também entraria aqui são as bolsas de valores que são capazes de afetar até mesmo essas marcas, né? Seria a bolsa de valores de Wall Street, por exemplo, que ficou famosa depois do filme Lobo de Wall Street, e também a bolsa de valores aqui do Brasil. Essas bolsas de valores de cada país, no caso, né? Elas saíram no controle para dar o valor para essas marcas, seja ela McDonald's, Nike, Coca ou qual for, certo? E além dessas duas vertentes, ainda tem uma terceira vertente, que seriam as empresas responsáveis pelas transações de dinheiro, que aí eu coloco como exemplo a Mastercard, por exemplo.
seria, né, uma boa forma de exemplificar isso aqui. Espero que vocês estejam entendendo ainda, que não esteja tão confuso. Então, aqui seriam os poderes fiscais. Por quê? Porque os poderes fiscais, de certa forma, quem tem o dinheiro manda em tudo. Então, quem tem o dinheiro controla a mídia. Como que quem tem o dinheiro controla a mídia? O McDonald's, por exemplo, fala que se tiver tal tipo de... Eu tô dando um exemplo, eu não tô falando que o McDonald's faz isso, tá? Mas digamos que uma empresa tão grande quanto o McDonald's chega pra novela e fala assim, ó, se não tirar tal personagem que tá dando errado, a gente vai tirar o patrocínio. Vou dar um exemplo que aconteceu no Brasil. O Rafinha Bastos fez a piada da Vanessa Camargo. Na época, os empresários da Claro meio que notificaram o CQC que se o Rafinha Bastos não fosse demitido ou não pedisse desculpa, na época, a Claro ia tirar o patrocínio do CQC. Com isso, o Rafinha Bastos falou que não ia pedir desculpa e o CQC demitiu o Rafinha Bastos. Então, você vê uma forma clara de essas empresas conseguirem interferir na mídia. E isso rolaria também na educação, na religião e nos governos. Então, essa manipulação rola dessa forma. A camada 4 é a camada de controle financeiro mundial. E aí seria uma camada meio que parecida com a anterior. Só que a diferença é que essa camada aqui, ela é uma camada de controle realmente muito mais ligada ao controle só. Não tem muita empresa, não tem... Aqui não teriam, por exemplo, um McDonald's, tá ligado? Tanto é que tem a camada abaixo só para eles, para essas empresas. Aqui cabe, por exemplo, algumas instituições que eu separei para vocês, que é a Receita Federal, que seria uma instituição que pegaria o dinheiro das pessoas e tomar o dinheiro das pessoas como uma forma de imposto e coisa do tipo, é aqui visto como uma forma de controle global, tá? Então a Receita Federal entra nisso. Tanto é que entra a Receita Federal, entram os juros e aí entram algumas outras entidades. O Banco Central, que é o banco que cuida da economia de cada país. No Brasil, por exemplo, tem o Banco Central do Brasil, estaria nisso aqui porque ele comanda toda a economia do país. Aí eles prestariam serviço a um outro banco, que é o Banco de Compensações Internacionais, que é um banco que supervisiona todas as transações internacionais de cada banco central de cada país, entendeu? Você vê como é uma coisa que cada vez vai crescendo mais e tomando mais proporções. E também o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que foi um projeto criado depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles perceberam que realmente o mundo tinha quase acabado, que tinha dado um problema muito grande na Segunda Guerra Mundial e que eles queriam que o mundo se conectasse de várias formas para que não houvesse mais guerras. Então, tipo assim, o mundo tinha que estar conectado de todas as formas. Politicamente, para debater todas as formas de política e as diferenças políticas entre os países, e não só politicamente, como economicamente, educacionalmente, e tudo isso, e todos esses encontros onde os maiores líderes do mundo se encontram para falar sobre o que vão fazer com o mundo, seriam encontros para poder coordenar essa camada aqui, essa camada financeira, certo? Essa é a última camada financeira então, porque a camada 5 é a camada chamada de a mesa redonda por alguns, ou então seriam as grandes instituições globais, que são as instituições que comandam aquelas de baixo que eu falei. Uma instituição que também foi criada depois da Segunda Guerra Mundial e que tem a mesma utilidade do FMI, digamos assim, que é de unir o mundo e tudo mais, mas aí tem um outro foco, é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas. E vocês veem, por exemplo, que agora, né, nessa época de pandemia e tudo mais, toda hora você vê a ONU falando sobre algum país e se metendo nas atividades de todos os países. Além da ONU, que talvez seja a organização mais famosa dessa parte da pirâmide, temos várias outras organizações de encontro de pessoas muito inusitadas, como por exemplo o Clube de Roma, o Club of Rome. Esse Clube de Roma, ele foi um clube que foi fundado nos anos 70 e ele também reúne várias pessoas inteligentes e coisas do tipo para poder conversar sobre o futuro da economia, educação e coisas do tipo, certo? Muito parecido com o que é a ONU. Só para vocês terem uma ideia, esse Clube de Roma, ele tem várias pessoas que vão participando e formando um conselho que a cada 4 anos vai mudando, certo? A cada 4, a cada 3, depende da época. E lá nesse clube a gente tem várias pessoas famosas pelo mundo e muito poderosas. Um exemplo que eu achei lá, que está no próprio site, vocês podem ver no site do Club of Rome, seria o ex-presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que é o FHC, que estaria lá como um membro honorário. Então, tipo assim, tem muita gente poderosa ali, muita gente que vai conversar ali, e segundo essa teoria da conspiração, ali rolaria todo o esquema de controle do mundo. Uma outra organização muito importante é a Chatham House. Essa Chatham House, ela existe desde 1920, que é logo ali depois da Primeira Guerra Mundial. E você vê como as guerras mundiais tiveram um papel muito importante aqui em construir esse mundo mais interligado e tudo mais. E seria um outro grupo de estudos, mas um grupo de estudos voltado muito mais para a política global. Esse daqui seria um outro tipo de grupo de encontro. Todos esses grupos são grupos de encontros globais. Vocês podem ver que é isso. Por isso que eu falei no início.
Outro clube que também tem importância é o Clube de Bilderberg. Esse Clube de Bilderberg, ele basicamente foi construído quando eles viram que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam ficando meio que antipático na Europa. A galera da Europa não estava gostando dos Estados Unidos. E uma galera dos Estados Unidos que estava na Europa na época viu isso e criou o Clube de Bilderberg para poder juntar a Europa aos Estados Unidos, assim, culturalmente falando, de certa forma, aproximar, né? E um outro órgão que estaria nisso tudo, que seria o último órgão dessa camada, seria o Conselho de Relações Exteriores, que foi criado também na década de 20, você vê que até as datas meio que se batem, de certa forma, e foi criado em Nova York para poder compreender todas as relações exteriores que rolariam com os Estados Unidos naquela época, certo? Então, esse é o fim da quinta camada, que são as organizações globais que mandam nas organizações financeiras internacionais, que mandam nas organizações financeiras menores, que mandam naquelas outras organizações que mandam a população, que mandam a população. Então, tipo, você vai vendo que um manda no outro, né? A camada 6, que seria uma das últimas camadas já, é a camada do Comitê dos 300. O que seria o Comitê dos 300? O Comitê dos 300 surgiu em 1700, no início das conexões dessas famílias aqui, e no início do poder de uma das principais famílias, se não for a principal família, que é a Rothschild. Na época, a família Rothschild estava meio que controlando o mundo, e eu já vou explicar isso pra vocês logo quando eu terminar de explicar essa pirâmide, tá certo? E a família Rothschild, dominando de certa forma a economia global, montou um comitê que era o Comitê dos 300, que eram 300 pessoas que juntas tinham uma boa parte do poder global. E ali surgiu esse grupo, que seria um grupo que mandaria em tudo isso, que mandaria na ONU, que mandaria em todos esses outros grupos globais e que mandaria em todo o resto. Aí você fala, e na sétima camada? Já que esses caras poderosos estão ali no Comitê dos 300, quem tá na sétima camada? Na sétima camada só cabem as 13 famílias, que são as famílias que mandam no mundo. Eu vou ler pra vocês o nome delas aqui rapidinho. A primeira seria a família Rothschild, a segunda a família Astor, depois a família Bundy, família Rockefeller, família Collins, Van Dewey, família Onassis, família Lee, família DuPont, família Russell, família Freeman, família Cavendish, dinastia Merovingia e a família Bush, que seria uma das famílias mais jovens, porque vocês podem ver que a família Bush, inclusive, ela ocupa a 14ª posição, né? Que seria uma família mais jovem que entraria nesse poder. E não teria só a família Bush, aí teriam outras novas famílias, que seriam as subfamílias que têm o poder abaixo somente dessas 13 grandes famílias, tá? A teoria diz o quê? Que Jesus teve 12 apóstolos, certo? Jesus teve 12 companheiros ao lado dele, e por isso Satanás seria 12 companheiros. Cada um desses companheiros formou uma grande família, e seriam as 12 famílias ao lado de Satanás. E quem então seria a 13ª família? Seria a própria família de Satanás. Então, essa seria uma teoria onde todas essas famílias grandiosas se conectam para poder comandar todo mundo e teria esse pacto por trás que envolveria Satanás então, certo? E aí você fala assim, tá, mas dessas 13 famílias, existe alguma família que se destaca? Sim, existem 5 famílias que têm grande destaque. A família Rothschild, a família Rockefeller, a família DuPont, a família Astor e a família Bush, que seria uma família recente, mas que teria muito poder também. Pra vocês terem uma ideia, essa família Rothschild, que seria a mais poderosa de todas, ela já foi considerada a família mais poderosa do mundo mesmo. Quando ela surgiu lá no início, ela surgiu como uma família de um único banqueiro. Quando surgiu essa primeira família, lá nos anos de 1700, o chefe dessa família formou um banco. E quando ele estava para morrer, ele passou o banco ali para os filhos. Ele tinha 5 filhos. Os 5 filhos começaram a cuidar desse banco e cuidaram muito bem do banco. Então cada um deles abriu seu próprio banco. Só que eles pensaram, vamos construir isso de uma forma ao redor da Europa. Então, de certa forma, eles conseguiram meio que cercar a Europa com seus bancos. Além dos bancos, os Rothschild tinham sua própria companhia de entrega de cartas. Como assim? Se uma coisa acontecia em uma capital da Europa, as notícias disso eram enviadas através de cartas para os outros caras poderem saber. Então, tipo assim, os 5 irmãos sabiam de tudo que acontecia na Europa. E como eles estavam espalhados por toda a Europa, eles meio que acabavam sabendo de tudo que acontecia. Então, naquela época, de certa forma, eles já estavam criando uma linha que hoje a internet facilitaria muito, né, para eles. Mas naquela época, eles já estavam criando uma forma de se conectar. E dessa conexão foi onde surgiram as primeiras grandes reuniões, onde eles se reúnem para poder conversar sobre o futuro do mundo e o futuro da economia, principalmente da Europa, que era onde eles mandavam. Ali começaram a surgir as primeiras conexões com outras famílias, que eram famílias que tinham poder também, assim como a família dos 5 irmãos. E aí as famílias começaram a se unir, se juntar, e nesses almoços onde eles conversavam, eles decidiam, por exemplo, o que fazer com a economia de certo país, ou de certo estado, ou de certa cidade, dependia do que estivessem conversando. E foi daí que surgiram as especulações. Essa família Rothschild, ela realmente